destruindo essa confusão da sua vida. O destino está virando as coisas ao seu favor para que você possa realmente ter aquilo que você deseja. E o que você deseja vai vir nessa direção aqui, ó, que a cigana vai mostrar para você aqui agora. Olá, estrelas, gratidão universo. Seja muito bem-vindo, canceriano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Me conta como é que foi teu Natal e teu Ano Novo. Foi bem legal? Você conseguiu estar com a sua família, fez os seus desejos, vibra coisa positiva, tá? Não importa qual seja o momento que você esteja passando na sua vida, seus desafios, vibra coisa positiva. Porque a nossa assinatura vibracional é energética, aquilo que a gente está pensando, vibrando, é o que o universo capta. O câncer está ali, o canceriano está pensando aquilo ali, então é aquilo ali que ele está querendo. Então a gente tem que ter maior cuidado, tá? Já inicie sua mensagem de hoje falando sobre isso. E outra coisa, eu faço consultas particulares, mas eu não tenho várias contas no Instagram, nem no TikTok, tá? A única conta que eu tenho no Instagram tá bem lá com a minha logo, tá? A do TikTok é Loja Mística Intuitiva e eu só atendo pelo número 2199-308-9277. Tem um monte de gente aí clonando meu Instagram, clonando meu TikTok. Cuidado, porque o sucesso é fogo, né? As pessoas querem pegar carona na rabiola do sucesso dos outros, mas tenham cuidado para vocês não caírem em golpe, tá? Já teve algumas pessoas que entraram em contato comigo e infelizmente eu não posso fazer nada, tá? Então vocês têm que entender que a sua luz também vai atrair dificuldades para você, tá? A sua luz vai atrair sombras, então tenha cuidado, porque as pessoas vão entrar em contato com você justamente por conta disso, das suas sombras. Essa leitura, Câncer, é a sua leitura geral para o mês de janeiro de 2026. Você gosta dessa leitura? Eu adoro, porque é uma leitura bem fofoqueira, né? É aquela leitura que a gente sabe da tua energia, as suas dificuldades, seus desafios, aquilo que está vibrando a seu favor, que você deve realmente aproveitar. Aí a gente também vai saber da sua vida financeira, profissional, da sua vida amorosa. Não tem hora para terminar essa leitura, porque aqui o conteúdo é robusto. Eu entrego exatamente o que a Cigana Esmeralda quer passar para você. É uma leitura de previsão. Essa leitura tem uma duração de até 3 meses. Então aquilo que você vai ouvir aqui pode ser que não faça sentido nenhum agora, mas lembre-se, ela está te entregando, junto com o teu anjo da guarda, informações antecipadas e importantes daquilo que você precisa ou não saber. Por isso, descruza seus braços, suas pernas, feche seus olhos, porque você vai sair dessa leitura aqui com um verdadeiro manual de janeiro de 2026. Vamos orar? Vamos nos concentrar e orar. Deus Santo Soberano, eu agradeço a Ti nesse momento a possibilidade de crescer junto com esse canceriano, de entender os desafios e os mistérios dessa alma tão clara, desse signo de água, que ele realmente é motivado pelas emoções. E ao invés dele encarar as emoções como algo negativo, ele precisa encarar como algo positivo e seguir adiante. Deus, a força dos mistérios da natureza, as forças dos mistérios espirituais possam ser revelados na vida desse canceriano como bênção, como realmente tudo que ele precisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Câncer. Agradeço ao anjo da guarda do canceriano por essa oportunidade. Claro, vamos iniciar sua mensagem vendo como você inicia o mês de janeiro, o que você vai alcançar no mês de janeiro, é mesmo? Mensagem para o mês de janeiro, mensagem geral para o mês de janeiro de 2026. Signo de Câncer. Mensagem para janeiro de 2026, signo de Câncer. Fundo do deck, 4 de paus, excelente, gostei. Energia boa, energia poderosa, energia de eu alcancei o que eu queria, eu conquistei. Enfim casei, enfim arrumei o emprego que queria, tá com tudo e não tá prosa, então uma mudança no destino aí vindo para você, uma mudança no destino. Olha, valete de ouros, ó, algo que você
se propôs a realizar. Algo que você já se propôs. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso dar início a isso. Eu preciso dar esse pontapé. Sabe? Isso não pode ficar mais parado. Eu preciso dar continuidade a isso. Pode ser um pensamento, um desejo, uma proposta, um plano, né? Uma questão que você tá... Não, em 2026 eu vejo isso. Entendeu? Você vai conseguir ver agora no início do ano. É algo que vai te trazer muita prosperidade, tá? Porque o valete de ouros me fala de algo que já inicia estruturado. Não é algo que inicia pela metade, é algo que já inicia estruturado. Você já tem na sua mente o início, meio e fim. E sabe o que é chocante aqui? Sabe o que é chocante? É que o destino é que vai modificar isso. O destino, tá? Para resolver alguma questão que está um pouco confusa. Né? Valete de ouros com 8 de ouros, excelente. E a carta do enforcado. Existe uma revolução chegando aqui para resolver uma confusão nas suas questões financeiras e profissionais. Essa carta do de pendurado, ela não é ruim. Não nesse sentido, não com esse valete de ouros e esse 8 de copas. Preste atenção, você que está colocando um tarô, né? Porque a posição das cartas modifica tudo. Tá? Esse valete de ouros, esse 8 de ouros, me fala de você trabalhando com afinco em uma proposta ou uma ideia que já teve início, um empreendimento que já teve início, pelo menos na sua mente. Ela já está sendo concretizada e ela vai alterar, botar de ponta cabeça a sua vida. E em contrapartida vai resolver algumas questões. Deus está intervindo na sua situação. É uma virada chocante. Tá? Uma virada chocante do destino que vai acabar com uma confusão, vai acabar com uma desordem, vai acabar com bate-boca. Um conflito termina para você no mês de janeiro de 2026. Qual é o conflito que você gostaria que terminasse? O que você sente, Câncer, que está pendente de resolução? Exatamente isso que ela falou, pendente de resolução. Você não está aqui de pendurado? Olha isso. Quais são as suas pendências? Quais são as suas dificuldades? Compartilha comigo. Digita aqui nos comentários. Eu quero resolver isso. Essa pendência é difícil. Eu preciso encarar isso de frente. Porque essa carta do de pendurado aqui, ela também me fala de uma coisa. Ela me fala de uma mudança de perspectiva no seu olhar. Você olhando as coisas de um outro prisma. Porque você está de cabeça para baixo aqui, ó. Então você está tendo que ter uma outra visão das coisas. E caiu aqui muita carta do valete de ouros, né? Olha, 8 de ouros e as de ouros. Você vai encarar a sua vida profissional e o seu dinheiro de uma outra perspectiva. Existe aqui você resolvendo uma confusão financeira. Inclusive você resolvendo uma confusão financeira. Inclusive você botando... você alinhando certas questões que estão muito fora de propósito na sua vida. Desculpa, como se você estivesse pagando mais, gastando mais do que recebendo. Existe uma confusão aqui que vai ser resolvida realmente no mês de janeiro, dentro da sua casa, porque o 4 de paus me fala do lar, me fala de questões que estão no seu seio, no seu íntimo, na sua intimidade. Me clarifica essa carta do enforcado, Cigana Esmeralda. Porque você saiu aqui com arcanos muito poderosos, né? Ó, 4 de ouros, ó. Ó, você sentado em cima da sua riqueza, pensando o tempo inteiro e segurando aquilo que você tem. Foi um final do ano bastante trabalhoso, pois. Ela clarifica a carta do enforcado com outro arcano maior, a carta da força, lidando com seus monstros internos, com as suas dificuldades. Você está tendo que dominar os seus desejos. Você está fazendo ao contrário daquela música das frenéticas, né? Que diz assim: abra suas asas, solte as suas feras. Caia na gandaia. Não, você está fazendo ao inverso. Você vai precisar fazer o inverso. Se você quiser realmente acabar com uma confusão que está afetando a sua questão financeira em janeiro. Você vai ter que mudar a maneira que você encara certas questões. Se você teve alguns gastos a mais em dezembro, pensa, faz as contas, calcula se eram necessários esses gastos. Se realmente eram necessários, tá? E aqui, a carta da torre, ó, uma desconstrução, tá? Um abalo naquilo que você acredita. 3 arcanos maiores aqui, tá? E mais a carta do cavaleiro de paus. A espiritualidade, ela realmente vai trazer fatos chocantes que vão abalar as suas estruturas no mês de janeiro de 2026. Até o dia 10, você se conscientiza de algumas questões.
A cigana está falando que as coisas vão vir por etapas. As coisas vão vir por etapas. É como se você estabelecesse um início, um meio e fim dessa desordem, ela realmente acabar, tá? Então até o dia 10 mais ou menos de janeiro, você vai se conscientizar. Poxa, eu gastei demais, eu gastei de menos, eu fiz muito por fulano. Existe aqui uma falta de compensação. É como se a coisa tivesse descompensada, né? Você tá gastando muito, se doando muito, se entregando muito e recebendo pouco e recebendo pouco. Então, até nas suas questões assim, financeiras, a cigana está dizendo que precisa de uma ordem, precisa de um ordenamento, para que você possa realmente ter as coisas que você tanto deseja, tá? Então, a espiritualidade, ela está reformando as questões da sua vida, reformando as suas questões íntimas, reformando os seus desejos, aquilo que você encara como necessidade, que o 4 de paus estava no fundo do teu deck, né? Você definindo exatamente o que é desejo, o que é necessidade. Eu percebo você pensando assim, você botando a mão na cabeça e você pensando assim, nossa, eu preciso realmente disso tudo? Será que eu não tenho que simplificar a minha vida para eu restaurar a minha paz, para eu começar a usufruir aquilo que eu acho que eu preciso realmente viver no meu caminho? Será que não é um momento de uma ordenação, uma melhoria nas situações? Entendeu? Tudo isso aqui é importante para você seguir adiante. Porque o 8 de ouros com 9 de ouro, com valete de ouros, dá o 9 de ouros. Dá você usufruindo as suas conquistas, você chegando a um patamar acima daquilo que você está. Não importa aonde você esteja, existe margem para ampliar essa melhora. Existe uma margem de uma conquista maior. E você quer outras conquistas, porque o 4 de ouros me fala que você alcançou e realizou um desejo. Então você tem uma necessidade, você tem um valor, você quer realmente ter alguma coisa. Assista a leitura de Câncer 2026. Assista, vou deixar de presente para você aqui no vídeo, porque você está no limiar de uma ruptura que irá acabar com uma confusão na sua vida. Aqui tem 2 arcanos maiores muito poderosos, né? A torre com a carta da força. Eu vejo você assim, você empurrando as coisas você empurrando as situações na direção daquilo que você quer, daquilo que você realmente precisa. Então, entenda o que a espiritualidade está trazendo para você, para te poder realmente te manifestar o poder e a força daquilo que você deseja, tá? Digite aqui nos comentários, eu quero ter a força e o poder. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Porque assim, você está olhando para você e você está profundamente insatisfeito com as situações que estão à sua volta. Por isso que aqui você quer a carta de pendurado. Aqui, ó. Tá? Aí logo embaixo caiu a carta da força. E depois caiu a carta da torre. Essa situação desconfortável, essa situação que você insiste em fazer uma manutenção, ela precisa ser desconstruída. Mas ela só vai ser desconstruída quando você entender a força que você tem. E a força que você tem aqui é uma força mental muito grande de construir e realizar. Porque a carta do Cavaleiro de Paus me fala da velocidade, da ânsia, do desejo. Me fala de uma ansiedade, de uma impetuosidade, né? Que são algumas características um pouco diferentes de você. Então você tem que assumir uma nova personalidade. Aqui você tem que mudar a sua maneira de ver as coisas. Você tem que alterar a sua maneira de ver as coisas, enxergar as coisas de um outro prisma, para você poder entender como as coisas realmente são. Não adianta. Você pode escrever o texto mais lindo e mais maravilhoso. A onda vai vir e vai apagar. Então você precisa escrever com materiais que vão manter. O ouro. O que isso significa? Você precisa trabalhar o elemento terra na sua vida. Você precisa se aterrar, né? Tome bastante banho de chá de ervas. Muito banho de chá de ervas. Não tome banho de sal grosso. Não toma, porque você está muito suscetível, você está muito sensível nesse momento. O banho de sal grosso vai fazer com que você tire as suas energias positivas junto com as negativas. Lembre-se, você está com a carta do de pendurado aqui e a carta da torre, ó. E você precisa quebrar um padrão, você precisa desconstruir uma estrutura
que até certo ponto você sente que é algo que está muito firme, que vai te trazer a possibilidade de crescimento, mas que na realidade não te protege, te deixa frágil. Sabe aqueles doces que tem aquela casquinha dura por fora, mas por dentro é todo líquido, né? Tem um bombom, quando eu era criança tinha um bombom de cereja que ele tinha um licor dentro, né? Meu falecido pai gostava dessa de comprar pra gente. Aí a gente não podia comer aquilo porque a gente também era menor, né? Naquela época não tinha problema, né? Hoje em dia que não pode. Então, a gente mordia, era aquela casquinha de bombom por fora e dentro tinha aquele licor. Você comeu aquilo também? Conta pra mim se você comeu, deixa aqui, né? Eu quero saber quantas pessoas se deliciaram com aquilo. Eu acho que hoje em dia nem vende mais, vende. Então, é assim que você tá. Por fora, você tá bem estruturado. Mas por dentro, você tá muito líquido, instável, né? Nós vivemos um mundo líquido, um mundo instável, um mundo relativo, um mundo em que o certo e o que é o errado já deixaram as diferenças, as linhas que separam o certo do errado, o que é óbvio e o que não é, o que realmente faz sentido e o que não faz. De uma certa forma, essas linhas estão muito embaralhadas na nossa mente. Nós vivemos num mundo muito líquido, um mundo muito instável, né? Aquilo que não deveria ser relativo, hoje em dia se tornou relativo. Então é muito difícil saber se as nossas decisões estão corretas ou se não estão. Então isso está fazendo você ter uma confusão mental muito grande e você viver nessa confusão ampliada. Porque olha, percebe bem, aqui você tem uma moeda na sua mão, nossa, que legal, consegui isso. E de repente, porque você conseguiu isso, você tem que lidar com tudo isso aqui, tá vendo? E aí você não sabe lidar com isso aqui tudo. Você não sabe, é uma confusão muito grande. E aí você tem uma série de questões empilhadas e que você tem que dar conta de resolver isso nesse mês de janeiro de 2026, tá? Eu aconselho você a tomar banho de artemisia, né? Tomar banho de sabão da Costa, ou então sabão da coco, banho de calêndula, alcaçuz também. Não encontrou essas ervas? Pode ser seca. Não encontrou? Compra na minha lojinha, tá? Compra na minha lojinha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então eu vou deixar o QR Code aqui no final da tela, tá? Por quê? Porque você vai ter acesso a materiais e produtos que realmente são de boa procedência. Por quê? Porque você precisa estabilizar a sua mente. Porque você está com a cabeça quente, né? Você está com a cabeça quente saindo do lugar. Cigana de Esmeralda, esse 4 de ouros me fala também de uma insistência de manter as questões. Nossa, eu lutei até aqui, agora vou abrir mão disso. Não, as coisas sempre foram assim, vão continuar sendo assim. Será? Será que vão continuar sendo assim? Então é um caso a pensar, tá? Cigana de Esmeralda, e o que mais que o canceriano precisa entender nesse mês de janeiro de 2026 com relação a essa questão? Desculpa, a carta do 3 de espadas, poxa vida, isso já está afetando suas emoções de uma forma muito negativa. Porque o 3 de espadas me fala que você está vivendo um sofrimento. Não adianta você querer viver de aparência. Vivo uma família feliz, com o marido, meus filhos, eu sou assim... O ponto central para você poder manter essa estrutura funcionando, essa estrutura caótica funcionando, você se vira de ponta cabeça. Você é o mais prejudicado, você é o mais sofrido. Bora resolver isso nesse mês, tá? Bora resolver, ó, a carta do diabo. Olha a prisão emocional e mental que você vive. Né? A carta do diabo me fala de situações tóxicas que você insiste em suportar. Né? Você insiste em suportar uma pessoa muito tóxica do seu lado porque você não quer ficar sozinho. Ou um trabalho tóxico porque você não quer abrir mão daquele dinheiro, sendo que você tem outras maneiras que você vai ganhar dinheiro. A cigana está falando que você bebe veneno para matar a sede. Você sabe quais são as situações que você está vivendo. Existe aqui um medo de se soltar, um medo do que vai acontecer, né? Você tem muito medo de não ter quem cuide de você amanhã, se você tomar as decisões certas e você se afastar das pessoas erradas, né? Quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer, né?
Como é que fulano vai ficar? O que eu vou fazer da minha vida a partir daí? São perguntas difíceis de responder, são. Porque mexe com o nosso medo interior, porque existe uma coisa aqui nessas perguntas que a gente não pode prever: o tempo, o desconhecido, o amanhã. Porque o futuro a Deus pertence, não é assim, canceriano? Então você tem que lidar com várias vertentes que você não tem controle. Mas aí a cigana te faz uma pergunta: o que realmente nós controlamos? O que realmente nós dominamos? Então é isso que o destino, ele está virando essas situações a seu favor. O destino, na realidade, está colocando um espelho na sua frente e dizendo assim para você: olha, você tem medo, do que você tem medo, por conta do que você tem medo, você está tendo cada vez mais medo. Então você tem que desconstruir, você tem que mudar o seu olhar para desconstruir essa situação extremamente tóxica que você, de uma forma ou de outra, você está insistindo em manter na sua vida. Por quê? Porque essa carta do diabo aqui, olha eu, bolando toda a minha mesa. Essa carta do diabo aqui, ela tem uma coisa muito interessante, né? Essas duas figuras aqui, ó, elas estão soltas. Tá vendo aqui? Não é o diabo que elas estão prendendo elas. Elas não estão aprisionadas ao diabo. Elas estão aprisionadas entre elas. Então, se elas se derem a mão, elas podem sair de perto desse diabo, dessa situação tóxica. Só que isso aqui não são duas pessoas, Câncer. Isso aqui são duas versões de você mesmo. Porque você sabe que nós temos o yin e o yang dentro de nós, aqui, ó, o homem e a mulher. O yin sozinho, ele só vibra, e o yang sozinho, ele só vibra. Mas quando unidos, eles giram velozmente, numa velocidade que eles conseguem alcançar tudo. Mas você está decidindo ficar preso, ficar parado, por conta de uma série de questões. Então o destino está empurrando você numa direção que vai virar tudo ao seu favor e você vai acabar com essa sua confusão. Porque eu percebo uma confusão mental aqui muito grande que não quer deixar você agir. Eu deixei tem uma playlist, o Dia D da Cigana, que ali tem uma leitura muito boa. Eu vou deixar essa playlist aqui e vou deixar esse card aqui pra você também, tá? Por quê? Porque eu venho falando pra você exatamente quais são os medos que você tem que vencer, quais são os diabos que você tem que tirar da sua vida para você poder chegar onde você tem que chegar. E mais do que isso, Cigana Esmeralda, qual é a mentalidade que o canceriano ele precisa nesse mês de janeiro decifrar? Cedo ou cedo o universo vai trazer isso aqui para você. Vai trazer a desconstrução desses seus medos, vai te botar num lugar em que você vai conseguir lidar com as suas sombras internas. Você vai criar uma estratégia para sair disso aqui. E você vai sair dessa confusão. Você vai sair dessa questão difícil. A espiritualidade está destruindo essa confusão da sua vida. O destino está virando as coisas ao seu favor para que você possa realmente ter aquilo que você deseja. E o que você deseja vai vir nessa direção aqui, ó, que a cigana vai mostrar para você aqui agora. A direção do baú, tá vendo aqui um coração e duas chaves? Quais são os seus desejos mais sinceros? Os seus desejos primários, aquilo que você queria. Vamos conversar sobre os seus desejos de infância, né? Você lembra dos seus desejos de infância? Você realizou os seus desejos de infância, entendeu? Então, na sua infância, aquilo que você está guardando dentro do seu baú de memórias, dentro das suas significações, é o que você realmente precisa para você atrair um caminho de paz, felicidade e um novo enredo para a sua vida. E esse novo enredo vai te trazer justamente aquilo que você deseja: a paz, a prosperidade e os caminhos abertos. Muito mais do que você ter o sucesso na sua vida, é você querer o sucesso na sua vida para você chegar exatamente onde você quer chegar. E aonde você quer chegar na sua vida financeira?
e na sua vida profissional, né? Qual é a confusão que você quer resolver na sua vida financeira e profissional, Câncer? Vamos ver. Cigana de Esmeralda, qual é a confusão que o canceriano quer resolver na vida financeira, que ele precisa em mês de janeiro resolver na sua vida financeira? Olha, o 8 de espadas, você está preso. Toda essa confusão aqui, essa questão não deixa você avançar, por mais que você tenha caminho de avanço. Aí você fica assim, poxa, eu tenho tudo para crescer, né? Tenho tudo para explodir, para bombar. Não consigo, porque tem um troço aqui que te prende. Tem uma energia negativa dentro de você que te prende. Você tem uma energia negativa que trabalha contra você 24 horas por dia. Todo dia. 7 dias da semana, sem tirar férias, sem te dar descanso. Agora mesmo você está sentado ouvindo esse vídeo, essa força está trabalhando contra você. O que é? São as suas sombras, as suas dificuldades, os seus medos. Aquelas coisas que começam, aquele negativo que começa assim, ó, 5 de ouros, ó, que te traz aquele prejuízo, mas e se, né? Mas e se? Ah, tá, mas eu vou comprar esse carro, mas e se eu ficar doente, se eu ficar desempregado? E se não existe, gente? Somos nós que colocamos na nossa cabeça. O que a gente precisa entender é o seguinte, que diante de uma dificuldade, sempre vai ter uma solução. A gente não tem que estar antecipando as dificuldades, a gente tem que parar de antecipar as dificuldades, tá? Ó, as de paus, a força da criação. É justamente você acreditar naquilo que é ruim, que vai se transformar no bom, para dissipar as coisas difíceis da sua mente. Quando Deus começou a criar, isso aqui é a carta, o As de Paus é a força da criação, né? Quando Deus começou a criar, o que existia no mundo? Nada, nada. A primeira coisa que Deus falou foi, haja luz, né? Por quê? Porque no mundo só tinha escuridão, só tinha as sombras. Aí ele falou, haja luz. Será que Deus ficou pensando assim, mas será que a luz vai realmente clarear? Será que a luz realmente vai brilhar? Nossa, só tem escuridão aqui, só tem sombras, né? Bom, será que eu vou tentar então fazer? Não, Deus simplesmente deu uma ordem, uma afirmação direta, haja luz. E houve a luz, né? Assim como a gente tem certeza que se apertar um interruptor, a luz vai acender. Bom, se a sua instalação elétrica estiver legal, né? Se não tiver, aí você tem que resolver a sua instalação elétrica. Mas você entra num cômodo todo escuro que tem um interruptor e a instalação elétrica tá ok. Você aperta o interruptor, o que acontece? A luz acende. Benção, né? Então a gente precisa entender isso. Existe a necessidade de a gente imprimir a nossa coragem, imprimir a nossa força. A gente está entrando no ano 1, tá? Nós estamos entrando no ano 1. O ano de reformulação de questões para chegar onde a gente precisa, tá? E a gente só vai conseguir chegar onde a gente precisa se a gente realmente permanecer naquilo. E aqui o 5 de copas, né? O 5 de copas é você chorar o leite derramado. Então você se fixa naquilo que é difícil para você. Você está se fixando no seu prejuízo, limitando a sua possibilidade de crescimento e aí alcançando cada vez menos coisas para você. E aqui atraindo sempre dificuldades, 8 de copas. Então você está andando num círculo. Esse círculo vicioso, ele precisa ser rompido. E ele só será rompido se você tiver a capacidade de acreditar num amanhã melhor, tá? Você está com 4 arcanos maiores aqui, 3 arcanos maiores aqui. 4 arcanos maiores fortes, densos, mostrando assim que o destino está empurrando você na direção disso. De você acabar com essa grande confusão na sua vida, tá? O destino está exigindo de você certas atitudes que irão virar as questões a seu favor e acabar com essa confusão, tá? O destino vai virar a seu favor e acabar com essa confusão e está exigindo de você essas atitudes que essa leitura está mostrando para que você possa seguir adiante. E é nisso que você tem que se fixar nesse momento, se você quer ter um excelente janeiro de 2026. Tá? Então a sua vida amorosa, a sua vida financeira, ela está atrelada a essa resolução. Agora vamos ver essa sua vida amorosa, né? Vida amorosa de Câncer. Vamos ver aqui com Lenormand. Vida amorosa do canceriano. Carta da cruz. Sofrimento tá difícil, né? Ó, carta da raposa, carta da estrela
E carta da criança, renovação, tá? Não seja ingênuo, não seja refém das suas emoções. Siga na direção, seja uma raposa, se transforme numa raposa, estabeleça um alvo, estabeleça aquilo que você quer conquistar e passe por cima das coisas que você realmente vê. A estrela com a carta da criança, a carta do chicote, ó. Assumir a liderança das coisas, por mais difícil que seja. Aqui você tem que imprimir a sua vontade, imprimir a sua força e ir na direção das suas conquistas. A carta do buquê, ó. A sua mudança de atitude vai mudar as coisas que estão ao seu redor e vai atrair a prosperidade em vários caminhos. Agora, no âmbito emocional, no âmbito da sua vida amorosa, você está com muito mais facilidade de resolver isso. É aquela coisa assim de você botar as garras de fora, tá? Para que você possa realmente entender o teu poder e você chegar onde você quer chegar. Aqui não é você que está errado, muito pelo contrário, você é uma pessoa certíssima. Errado é quem não está te dando razão. Cigana Esmeralda, conselho para esse momento de vida difícil de canceriano, porque eu vejo uma dificuldade de você resolver as coisas, tá? Vegetariano, uma nova forma de comer se apresenta, mais energia, saúde, claridade, habilidades e expressões mais poderosas. Lembre que a alimentação não é só física, é espiritual também. Aquilo que você vê alimenta a sua mente e a sua alma, né? Aquilo que você fala alimenta as vibrações energéticas que estão ao seu redor, e o alimento físico vai alimentar também a sua alma, o seu poder. Então tá na hora de você ir na direção da cura, porque os vegetais, geralmente a gente, quando pensa em vegetal, a gente pensa em que cor? Verde, e o verde é a cor da cura e é a cor também da Cigana Esmeralda, né? Então, aqui você precisa tomar banho de ervas que vão trazer para você iluminação. Lavanda, jasmim, camomila, tudo isso tem na minha lojinha, tá? Faça o uso que você vai conquistar as coisas com mais prosperidade, mais crescimento, tá? E lembre-se, não caia em golpes da sua própria maneira de pensar confusa, que a espiritualidade está dispersando e fazendo com que você realmente chegue aonde você quer chegar. Eu vejo uma iluminação muito grande nascendo para você. Eu vejo brotando no horizonte uma coisa assim muito mística, que vai fazer com que você alcance realmente os seus resultados e aquilo que você deseja. E fazendo com que você realmente se empenhe de uma forma maravilhosa em todas as forças necessárias. Muito obrigada por tudo, até a próxima. Tá? Se inscreva, ative as notificações, deixe seu joinha, tá? Faça uma visita lá na minha lojinha, tá? Se inscreva e ative as notificações. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.